Quando eu penso nos desenhos que as minhas filhas fazem, eu tenho duas percepções. A primeira é de que, graças a Deus, elas puxaram a minha esposa, que tem um dom artístico muito acima da média, e que elas não são como eu, que mal sabe combinar as cores. A segunda percepção que eu tenho é que sempre se trata de um desenho que retrata a nossa família, feliz e sorridente, onde a gente está sempre levitando sob um gramado alto em forma de barbatana verde, onde tem muitas flores, uma ou duas árvores, e ali no canto da folha sempre tem um círculo ou um semicírculo representando o sol, com todos os seus raios solares e um pouco mais. E isso quando no lado oposto não aparece a lua, só para nos surpreender. É um mundo sem dor, é um mundo sem tristeza, é um mundo sem fome, é um mundo sem violência, é um mundo sem preocupações e sem medo. É um mundo sem o sofrimento, é um mundo sem o mal. E a gente poderia chamar isso de um mundo ideal. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, e a gente não precisa ir muito longe, todas essas coisas que eu acabei de falar estão por aí. E se antes não nos afetavam, hoje, infelizmente, diante desse quadro pandêmico, eles nos atingem, tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade e, por vezes, abalam a nossa fé. E abalam porque vão na contramão de tudo aquilo que nós aprendemos e acreditamos que Deus é. Bondoso, generoso, misericordioso, justo, o Deus que cura e o Deus que é todo-poderoso. E como são dois cenários que não combinam de jeito nenhum, como são dois mundos completamente opostos e distantes, parece que a intersecção entre eles, entre Deus e o mal, Deus e o sofrimento, é inexistente, né? São como trilhos de uma malha ferroviária que nunca se cruzam. Nós acreditamos num Deus bondoso, mas então nós nos deparamos com o mal, e que sinceramente é muito mais aparente do que o próprio bem. Nos deparamos com a violência doméstica, com a violência racial, com abusos sexuais, tráfico de mulheres e crianças e um monte de outras coisas. Nós acreditamos num Deus que é generoso. E o que nós vemos são pessoas e famílias vivendo na mais escura miséria, sem ter onde morar, sem ter o que comer. A não ser nas festas de fim de ano, porque as pessoas de alguma maneira são quebrantadas e elas levam comida a essas pessoas. Nós acreditamos num Deus que cura, mas então encaramos doenças que surgem das mutações que fazem com que o corpo se volte e se revolte contra si mesmo. Nós acreditamos num Deus justo, mas o que nós testemunhamos são desigualdades e injustiças para todo lado. E tudo isso nos abala, porque todo aquele cenário onde o sol sempre está sorrindo, aquele mundo perfeito e colorido, onde as flores são do mesmo tamanho das pessoas, onde as árvores sempre estão carregadas ou de laranja ou de maçãs, aquele mundo onde as pessoas que têm os seus braços, as suas pernas, o seu corpo em forma de palito, onde as pessoas têm a cabeça maior que tudo nesse mundo, são completamente felizes. Onde esse mundo, onde as pessoas não têm mãos e sempre estão de mãos dadas, onde os homens e os meninos são carecas o tempo todo, onde as mulheres, e assim como as meninas, sempre estão de chuquinhas, é um mundo infantil e imaginário. A realidade é outra. Ela é dura e ela é fria. O mal é inegável. O sofrimento ele é quase palpável. E diante desse cenário, o que muitos fazem é negar o outro lado. Diante do cenário, com a presença do mal e do sofrimento, muitos preferem negar aquele que é bondoso, aquele que cura, aquele que é generoso, aquele que é justo e todo-poderoso.
como se esse cenário aqui tivesse poder ou a capacidade de anular a presença de Deus. Ou ainda, como se esse cenário fosse a prova cabal de que Deus, no mínimo, perdeu o controle de toda a situação. E talvez é isso que nos deixa mais apreensivos. A sensação de que nós estamos em um trem desgovernado, sem nenhum maquinista, lançados à própria sorte. E o pior é que nós estamos num trecho cheio de curvas e túneis sem fim, onde perigos e surpresas são iminentes o tempo todo. Parece que nós estamos num trem que não tem destino. No fundo, um trem que não tem propósito. Difícil é olhar para o sofrimento e encontrar uma resposta intrínseca a ele. Isso se torna muito mais desesperador porque o sofrimento ele está muito mais ligado ao nosso coração do que à nossa razão. Nós nos identificamos muito mais com o salmista que brada a Deus dizendo: acaso os mortos se levantam e te louvam? Do que nós nos identificamos com o profeta Abacuque diante do mal e do sofrimento. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas nos currais e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós ficamos ansiosos, tentando encontrar um sentido para o mal e para o sofrimento no nosso plano existencial, onde nós tentamos achar um lugar, um espaço exato, onde nós podemos encaixá-lo em nossas vidas. E diante dessa questão tão difícil, é muito comum a gente ouvir dizer que o mal e o sofrimento fazem parte da vida, que eles não têm sentido e propósito nenhum. Então, toda essa preocupação que nós temos é em vão. É uma pura perda de tempo. No máximo que as pessoas fazem diante da inegável existência desse algo que nos tira a paz, que nos tira a tranquilidade, esse algo que nos deixa completamente ansiosos até não podermos mais, é pensar que nós temos de nos acostumarmos a ele. E que até certo ponto pode ser reconfortante, pode apaziguar os temores e os calafrios da alma. Mas o grande problema dessa solução tão barata, ela vai muito além do seu efeito rebote. Essa solução barata, ela atinge em cheio a maneira como todas as outras coisas são enxergadas. Tudo parece ficar sem sentido e sem propósito algum. Até mesmo a vida, ela se resume em nascer, crescer, envelhecer e morrer. E o pior é que esse ciclo tão superficial, ele é comumente usado como um passe livre para se viver, aproveitar ao máximo, satisfazer todos os desejos nessa curta e única jornada que o homem tem na terra. Mesmo toda a criação e o universo não tem sentido e propósito algum, simplesmente eles estão lá para serem explorados até serem extintos. O âmago desse pensamento, no âmago de tudo isso, no fundo de tudo isso, existe a crença de que não há nada, ou melhor, de que não há ninguém que seja capaz de dar sentido a tudo isso. É uma crença que exclui e que dizima Deus. No fim das contas, é um pensamento ateísta. Se o consolo e o conforto é o descaso no caso dos ateus, qual é a posição daquele que não é ateu? Qual é a nossa posição, já que nós acreditamos em Deus? Por mais contraditório que pareça, o cristão ele não pode correr para encontrar o sentido no sofrimento e no mal,
apenas no plano existencial. Apesar dessas coisas não terem resposta definitiva, e eu acho que sim, nesse ponto, os ateus acertaram em cheio. É preciso sim encontrar um propósito e um sentido, mas que não estão inerentes ao sofrimento e o mal. O propósito e o sentido de tudo isso estão inerentes àquele que está acima, àquele que é maior do que o próprio mal, do que o próprio sofrimento. Para a gente encontrar um sentido, o que nós temos que fazer é reconduzir então o maquinista de volta ao seu lugar. É preciso deixá-lo fazer o seu trabalho. É preciso confiar que ele é habilitado pleno e completamente para conduzir esse trem. Mesmo que durante o percurso, as curvas e os túneis sem fim, as paradas inevitáveis, sejam muitas e tantas. No fundo, o maquinista é aquele mesmo pastor do famoso Salmo 23. Aquele pastor que pela manhã leva suas ovelhas para beber, comer e descansar em verdes pastagens. É o mesmo pastor que sabe que agora, na hora de voltar para o aprisco, todas essas ovelhas, todo o rebanho vai ser exposto ao perigo de um vale, o vale de sombra e morte. Mas assim como esse pastor, ele é plenamente habilitado e capaz de encontrar água, comida e até verdes pastagens em meio a um deserto pavoroso, ele é capaz de conduzir e guiar cada ovelha, proteger cada ovelha com seu cajado e com a sua vara. O que nós precisamos entender é que o vale da sombra e da morte, por mais pavoroso e perigoso que ele seja, ele faz parte do trajeto de volta para o aprisco. Ele faz parte do percurso. Não há um desvio, não há um caminho melhor. O pastor vai conduzir todas as ovelhas por esse vale. O que significa dizer que ter um maquinista na condução da locomotiva não vai mudar o trajeto. Os montes não serão aplainados, as curvas não se tornarão retas sem fim, nenhum túnel vai se tornar conversível como alguns carros são. Não, tudo vai permanecer o mesmo. Vai ser o mesmo trajeto, vai ser nessa mesma ferrovia que o trem vai passar. E mais uma coisa tem que ficar bem claro. Isso não quer dizer que o nosso maquinista, que é o maquinista, não tenha o poder suficiente e não seja bondoso o suficiente para mudar todas as coisas. Ele é, e ele tem. O problema aqui é outro. O problema é que nós queremos que o maquinista deixe essa viagem cada vez mais agradável, menos perigosa e menos desafiante. O que queremos é que a comida servida no trem sacie o nosso paladar e que a bebida sacie a nossa sede. Nós queremos ter vistas espantosas e estonteantes o tempo todo. Nós queremos ter um camarote bem confortável e, se possível, com um banheiro dentro, para que a gente não tenha que passar por nenhum constrangimento. Além disso, o que nós queremos é ter música clássica em todos os vagões, para nos ajudar a concentrarmos em nós mesmos. Mas não é isso o que tem que acontecer. Como podemos lidar com esta equação? Se por um lado nós entendemos que tudo está no controle de Deus, que nós temos que confiar na sua condução e na sua direção, o que nos causa ainda apreensão é o cenário da coexistência, do mal, do sofrimento no mundo com o agir de Deus. O primeiro passo é entender que a existência do mal e do sofrimento não são um atestado da inexistência de Deus, e nem da sua falta de poder ou bondade. Nesse sentido, sim, são dois trilhos que correm paralelos, eles não são excludentes, nem são antinômios.
mas dizer que todo esse cenário caótico, ele aponta para a inexistência de Deus, ou ainda ele aponta para uma inoperância de Deus, porque ele perdeu o controle de todas as coisas, é no mínimo ilógico. É como colocar uma bigorna e uma pena nos pratos de uma balança e esperar por um equilíbrio impossível de acontecer. No fundo, é uma lógica vil, que quer de toda e qualquer maneira dizer que Deus não existe e que Deus não está no controle. Para nós entendermos essa coexistência, essa relação da ação de Deus no mundo com mal e sofrimento, nós temos que voltar lá para Abacuque, para aquele mesmo profeta com quem nós achamos difícil nos identificarmos diante do sofrimento, diante do mal, porque nós não conseguimos falar do mal sem entrarmos no mérito da soberania. E o livro do profeta Abacuque é esse que mostra um Deus todo-poderoso que está sentado no seu trono e que soberanamente reina sobre todas as coisas. É um livro onde o profeta ele relata o uso do mal por parte de Deus para cumprir os seus propósitos. Esse livro de Abacuque, ele não quer provar que Deus é um Deus mau, que é um Deus que não é bondoso, mas muito pelo contrário, ele quer provar que Deus ele é muito mais poderoso do que nós imaginamos. Deus, ele não quer mostrar que Deus é um Deus incapaz e nem não tão bondoso, que não quer acabar com o mal, porque ele se esbalda no prazer de ver o sofrimento alheio. Abacuque se apresenta a Deus e faz a sua primeira queixa, falando sobre a violência e sobre a injustiça, de que ela tinha dominado toda a sociedade, toda a comunidade. Mas a resposta que Deus dá ao profeta é completamente assustadora. É como se Deus estivesse dizendo: pasmem, olha, fiquem aflitos mesmo, porque o que eu vou fazer, a resposta que eu vou trazer para essa queixa, para esse mal, ninguém acreditaria se alguém tivesse contado. Deus diz o seguinte: eu estou trazendo os babilônios. E o que o livro nos mostra é: pasmem, Deus combate o mal com um mal maior ainda. Deus traz um povo que é cruel, que é impetuoso, um povo que é considerado aquele mais assustador e terrorista de todo o contexto, para escravizar, para exilar e para castigar o seu povo. Mas o que nós temos que entender é que quando Abacuque faz a sua queixa sobre o mal, Deus ele lhe mostra algo completamente maior e completamente fora da perspectiva de Abacuque, algo que ele nunca tinha pensado e nem vislumbrado antes. Quando Abacuque, no seu desespero, quer ensinar Deus a ser Deus por causa do vislumbre desesperador de uma nova escravidão, Abacuque é como se Abacuque estivesse dizendo a Deus: como é que você vai fazer isso? Como é que você vai trazer um povo mau para lidar com o mal do seu próprio povo? Então Deus diz o seguinte: escreva isso em tábuas, para que seja facilmente lido. Olha, essas coisas vão acontecer. Elas podem tardar, mas elas vão acontecer. E Deus vai dizer: hoje o ímpio está envaidecido, o ímpio é esse que está prosperando, mas lá na frente, isso tudo vai acabar. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas enchem o mar. E diante então dessa revelação tão grande que Deus lhe faz, é que Abacuque, no meio do seu desespero, ele consegue entender que Deus então é soberano e que Deus está usando os babilônios para cumprir o seu propósito,
para com um povo que se desviou novamente. O que nós temos que entender aqui é que Deus trazer o mal personificado nos babilônios não é apenas um castigo, não é birra, não é carência, não é sadismo da parte de Deus. Deus trazer os babilônios para moldar, para transformar, para lapidar o seu povo, no fundo, é uma chance, é uma nova chance que Deus dá ao seu povo de ouvir a sua voz e se voltar a Ele. Se o ateu acredita que não existe nenhum sentido e nenhum propósito em todo o sofrimento, em todo o mal, os que creem em Deus precisam acreditar que sim, existe um propósito, que existe um sentido para o mal. É como C.S. Lewis escreve no seu livro O Problema do Sofrimento: acordar um mundo surdo, para que esse se volte a Deus, para que esse seja transformado, moldado, e para que finalmente esse seja salvo por Deus. É por essa razão que o mal e o sofrimento ainda não foram banidos para sempre, mas um dia serão completamente banidos. Poderíamos viver completamente ansiosos, temerosos e desesperançosos diante do mal, se assim como os ateus a gente não enxergasse solução nenhuma para esse grande problema. Mas existe uma solução, porque Deus não é apenas um Deus soberano capaz de usar todo o mal e todo o sofrimento para cumprir o seu propósito. No final, quando Ele der cabo de tudo, todo esse sofrimento e todo esse mal serão extintos. E ao contrário do que a gente imagina, e ao contrário do que a gente às vezes até teme, não será uma luta parelha. Deus não vai vencer essa batalha por pontos. Vai ser uma vitória completamente acachapante de Deus. Não vai haver uma luta cósmica entre o bem e o mal. Não vai haver uma luta entre Deus e Satanás. No fundo, nunca vai ser uma luta justa. Talvez não seja nem uma luta. O que vai acontecer no final é que Deus vai continuar sendo o mesmo Deus de sempre. Bondoso, generoso, misericordioso, justo e todo-poderoso. O trem não está desgovernado. O maquinista que nós temos é o melhor de todos. O trajeto sim pode trazer algumas surpresas e alguns perigos que não vão ser retirados do caminho. Isso pode sim nos causar apreensões durante a viagem. Mas o que nós temos que lembrar que é impossível entrar num túnel escuro e enxergar a luz que desponta no final dele quando nós estamos sentados nos vagões destinados aos passageiros lá atrás. Mas lá na frente, onde o maquinista conduz a locomotiva, a luz da saída, ela é sempre uma certeza. As pinturas ainda não são possíveis de serem vividas aqui. Mas não vamos amassar e não vamos jogar fora nenhuma delas, apesar de serem muitas. Mas vamos manter a esperança, vamos manter a confiança de que um dia todo esse mundo perfeito será possível.